Os jornalistas mais experientes recomendam aos jovens repórteres, conhecidos como focas, que ao se verem diante de um fato econômico, se façam uma pergunta básica. A quem interessa? O jornalista Luiz Nassif, ele próprio um dos jornalistas mais experientes e influentes do país, vai mais ou menos pelo mesmo caminho, ao analisar as reformas econômicas desde a que foi conduzida por Rui Barbosa em 1890 até o Plano Real, conduzido por Fernando Henrique Cardoso em 94. No plano de Rui Barbosa, quem terminou ganhando muito dinheiro naquele final do século XIX foi o conselheiro Mairinque. No tempo de Fernando Henrique, finalzinho do século XX, quem faturou alto foi o Banco Matrix, fundado por André Lara Rezende, ele próprio um dos formuladores do Plano Real. O pensamento ortodoxo na economia prevalece, apesar dos prejuízos à sociedade, e mesmo assim é saudado como um sucesso pela mídia econômica e pelos setores tidos como modernos, é analisado pelo jornalista Luiz Nassif no livro Os Cabeças de Planilha. Nassif é o nosso convidado nesta edição especial do Comitê de Imprensa. Nassif, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite aí, Paulo. Queria começar exatamente por aquele ponto que eu toquei lá no início, quer dizer, será que aquela recomendação original dos jornalistas a quem interessa é um belo caminho para a gente começar a analisar o fato econômico? E esse é o primeiro caminho. Tem outros que sempre que o economista te falar alguma coisa, peça para estabelecer relações de causa e efeito. Ou seja, se por acaso cortar a aposentadoria dos velhinhos, o país vai crescer. Estabeleça a relação de causa e efeito. Me conta por quê. Então, quando você pede para estabelecer relação de causa e efeito, 90% você vai ver que são repetidores de clichê. Né? 10%. Agora, quando eu pego esse a quem interessa, também tem duas maneiras de ver o a quem interessa. Você tem uma questão ideológica. Você monta um modelo, tem vários caminhos. A economia não é uma ciência exata de uma solução. Você tem vários caminhos, e esses caminhos... E com milhares de variáveis. E esses caminhos, eles são manipulados, tanto pelo pensamento ortodoxo como heterodoxo, eles são manipulados visando beneficiar grupos A ou grupo B. Na verdade, a política econômica que você tem que avaliar melhor é aquela que, mesmo beneficiando o grupo A ou B, para o conjunto é melhor. Que não é o caso, digamos, que ocorreu aí no Plano Real com o Rui Barbosa. O que eu pego nesses dois momentos, com o Rui Barbosa e com o Plano Real, é algo que é pior do que, digamos, a mera ideologia. Nos dois momentos eu tento mostrar que houve uma tacada. A tacada é um termo que o cunhado do Rui Barbosa, o Calito, era uma espécie de taça de ferro dele, cunhou na época do encilhamento. A tacada é o seguinte: eu vou fazer uma remonetização da economia. Ou seja, eu vou injetar dinheiro na economia porque eu preciso. Aqui no real, porque se mudou a moeda. Lá atrás, porque você tinha a entrada dos imigrantes, a abolição da escravatura, a mudança das relações do campo, exigindo mais moeda. Daí eu defino um caminho, e nesse caminho a remonetização dá poderes enormes. Dependendo do modelo que você define, você cria bilionários. Tem um caso famoso que o John Law, que era um escocês que criou o Banco da França lá, e com a monetização, a possibilidade de criar moeda, ele acabou comprando grande parte lá, vastos territórios nos Estados Unidos, até quebrar. Então o sonho de todo economista, quando entra no poder, é ter a chance da remonetização. Esse é o pote de ouro. O Rui Barbosa teve essa chance. O que ele faz? Eu vou dar uma tacada para beneficiar banqueiros associados, e depois eu toco o programa. Quando vem o Plano Real, aquela apreciação do câmbio que ninguém entendeu, a gente fala, poxa, eu escrevi muito na época, eu falava, mas não existe burrice reiterada, principalmente partindo de gente inteligente. Então quando você tem aquela burrice reiterada, você começa a cantar, gente, isso aí vai dar taca, vai dar rolo. E é tão óbvio, e ninguém quer corrigir, tem alguma coisa por trás. Então, no Plano Real, aquela apreciação do câmbio, que matou 12 anos, até agora, 13 anos de crescimento, vai matar mais. Porque criou uma dívida externa, uma dívida interna monumental, criou uma concentração de renda monumental, e foi mantida pelo Lula, essa política e tudo mais. Mas o ponto de partida que acabou condicionando todas as demais foi aquela apreciação do câmbio que tinha por trás movimentos no mercado futuro de dólar que enriqueceu várias pessoas. Né?
Agora, Nassif, a gente observa o seguinte, que pessoas como você, quer dizer, que tem um nível de informação sobre os fatos econômicos, conseguem estabelecer esse tipo de relação, são poucas no ambiente jornalístico e poucas no próprio país. Como fazer para fazer chegar ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, a informação qualificada de forma a ela ser palatável, compreensível? Ou será que o fato econômico é assim tão complexo, tão complicado, que ele não pode ser oferecido ao comum dos mortais? Eu cheguei à conclusão, digamos, do que ocorreu nesse modelo depois de muitos anos pensando e analisando. Eu cheguei em dezembro de 94 a escrever que achava que havia um modelo de negócio por trás daquele erro do câmbio. Em maio de 94, eu escrevi que não tinha lógica econômica os ganhos do Matrix, por exemplo. Mas eu só consegui fechar realmente toda a lógica, porque a economia, você faz uma política, ela depende do caminho que você busca e da intensidade. Então você pode justificar qualquer barbaridade como se fosse um erro de calibragem. Então esse negócio com erro de calibragem não foi... Eu só fechei realmente o raciocínio alguns anos atrás. Aliás, a primeira vez que eu expus essa tese minha foi aqui num seminário da Câmara. Na época, qual é o problema? Você lança um plano desse, você cria a questão do patriotismo. Você cria que ninguém pode ir contra o plano, porque senão é contra o país. E eles sabiam disso, porque fizeram... que de certa forma a imprensa entra no efeito boiada. Todo mundo andando num sentido. Esse é o ponto. Eu tive, por exemplo, em maio de 94, quando eu comecei a alertar que vinha uma quebradeira pela frente, eu passei a ser atacado sistematicamente por um colega na Folha, que era alimentado pelo Considera, que era o homem do Malan aqui. Mas sistematicamente. E daí, quando ele viu que não tinha argumentos, daí começa, quem fala isso é lobista da Fiesp, quem fala isso, que os grandes mensais, na época, fazia esse trabalho sujo, digamos, né? Então quando você entra, quando você vai contra a boiada, você fica exposto, porque tudo que você fala, vinha lá o presidente da República e falava, não, isso é fracasso-mania. A única pessoa que na época me defendeu dizendo que eu estava certo, era um grande brasileiro chamado Sérgio Mota. Ele falou, olha, está certo, esses juros não estão corretos. Mas para você entender a lógica final, você só consegue no final do filme. Quando você vê André Lara, milionário, fazendo viagens de avião, transportando cavalo, Godimar Baixa, milionário, Sérgio Arida, milionário. Aí você confirma a quem interessou. Daí fecha o círculo, né? Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do comitê. Na volta, Luiz Nassif avalia a cobertura econômica feita pela imprensa. Sabe que existe competência, expertise, know-how da nossa mídia econômica para realizar a cobertura e fazer um acompanhamento correto dos fatos da economia, tendo em vista o interesse público? Daqui a pouco.